Olá, começamos agora mais um passeio pelas antigas veredas. Hoje, com a presença do professor Arnaldo Barbosa. E durante esta entrevista, nós haveremos de abordar um tema que tem despertado a atenção de muita gente. Recentemente foi noticiado numa revista americana, na Forbes, que alguns líderes evangélicos têm se enriquecido no nosso país. É exatamente sobre esse tema que eu gostaria de conversar com o nosso amigo professor Arnaldo Barbosa. Arnaldo, o que você acha sobre este enriquecimento desses líderes evangélicos? Afinal, há algum subsídio bíblico para que esses homens acumulem essas fortunas? Bem, até onde eu conheço, não existe nenhum sacerdote do Antigo, do Testamento, que se enriqueceu com a ministração do Evangelho ou com o seu trabalho dentro da realidade judaica. Até porque o sacerdote, ele necessariamente deveria ser da tribo de Levi. E foi exatamente essa tribo que não tomou nenhuma porção da terra de Israel quando essa terra foi distribuída. Exatamente. Ele tinha o seu salário, mas era o salário em função do trabalho, né? Porque ele precisa comer, né? Precisa pagar, precisa comprar, precisa administrar sua família. No entanto, não existe nenhum indício, nenhuma prova cabal de que os sacerdotes, ou até mesmo na Idade Média, em se tratando dos reformadores, que usufruíram desses bens de forma ilícita para enriquecer. Sim. Agora, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos alguns homens de realmente muito sucesso em termos de prosperidade. Jó é um caso, o próprio Abraão é outro caso. Essa situação de enriquecimento não se enquadraria na vida desses homens, que foram muito prósperos, especialmente no Antigo Testamento? Não, em hipótese alguma. No caso de Abraão e de Jó, eles receberam o fruto do próprio trabalho. Eles eram ricos, ou seja, por herança ou por trabalho, que ele mesmo empreendeu. Sim. Mas ele, em momento algum, a Bíblia cita ou deixa margem para crer que eles usufruíram da posição para enriquecer. Em outras palavras, eles não tiraram o enriquecimento ou não, de forma o ganho deles não veio do altar, é isso? Não, o ganho dele veio de empreendedorismo, Sei. De sua profissão. Agora, é bem verdade, no caso do profeta Isaías, ele era um profeta palaciano, trabalhava para a realeza. Alguns dizem que ele era rico, mas se ele era rico, é porque veio da família essa riqueza como herança. Perfeito. Não necessariamente em função do sacerdócio. Então, quando nós passeamos pelo Antigo Testamento, não há nele nenhum suporte, nenhum subsídio para endossar aqueles que acumulam fortuna se valendo exatamente da propagação da palavra de Deus, é isso? De forma alguma. Pelo contrário, a propagação do Evangelho é gratuita. A propagação do Evangelho não exige bens, seja ele materiais ou financeiro, para que ela seja pregada. Por isso, no nosso caso, os reformados, como a Bíblia registra, o trabalhador é digno do seu salário. Todos os pastores reformados, ele tem o seu salário. Ou seja, o trabalhador não é digno da sua fortuna, é isso? Na verdade, eu entendo que muitas vezes, ainda que o homem trabalhe como oficiante, como ministro do Evangelho, não é de todo contraindicado ele ter uma provisão, ele fazer as suas economias, ele ter uma vida de alguma maneira regalada. O que me chama a atenção nesses casos, em especial desses 5 líderes que foram citados na revista Forbes, é que há um acúmulo excessivo de dinheiro. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós não encontramos realmente exemplos desta natureza, de pessoas que se enriqueceram se valendo da pregação da palavra de Deus. Sim, a revista Forbes, ela não entra em detalhes como eles adquiriram essa riqueza. A verdade é que eles possuem essas riquezas.
Vamos tomar como exemplo, se um dos nossos pastores, ministros, seja lá de qual denominação for, aplicar uma parte do seu salário na bolsa ou em qualquer outra forma de ação, Sim. Né, bancária, e redundar num resultado favorável a ele, ele pode se enriquecer, mas não necessariamente o salário que ele recebe seja elevado, seja fora dos padrões normais, ou seja, muito além daquilo que as suas ovelhas vivenciam. Agora, um fato digno de nota é que nós falamos muito acerca do Antigo Testamento. E nele, embora existam homens de Deus que prosperaram sobremaneira, ele não nos garante que os sacerdotes ou aqueles que viviam da administração da lei realmente se enriqueceram. Mas no Novo Testamento, aí sim, eu creio que nós temos ainda mais exemplos convincentes de que esse não é o caso, ou não foi o caso daqueles homens. Sim. No Antigo, realmente não encontramos nada que possa dar suporte para o enriquecimento. E no Novo, Arnaldo, você destacaria alguém, eu chamaria a atenção para um personagem bíblico do Novo Testamento que poderia dar suporte a esse acúmulo excessivo de bens? Não, também não. No Novo Testamento nós temos o caso de Pedro, que era pescador e vivia do seu salário. Logo depois que ele teve um encontro com Jesus, Pedro viveu do Evangelho, assim como o apóstolo Paulo. E a igreja os sustentava com doações, com outras necessidades que eles viessem a precisar. Mas em momento algum, a Bíblia registra que eles se enriqueceram em função do ministério. Agora, você disse do apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo, outro homem muito proeminente, o apóstolo dos gentios, ele, além de viver através da ajuda de diversas igrejas, ele também fazia tendas. Ela era um fabricante de tendas, de modo a complementar o seu ganho. Então daí nós entendemos que realmente os seus bens, o seu ganho era exíguo, era muito pequeno, porque se fosse um ganho suficiente, ele poderia abrir mão da profissão de fabricante de tendas, Sim. Não é verdade? Bem, o apóstolo Paulo, dentro da sua realidade missionária, ele necessitava muito mais de recursos financeiros para ampliar o seu trabalho, visto que o que a igreja enviava para ele não era o suficiente. Sendo assim, pela própria palavra do apóstolo Paulo, ele dizia que o cristão não deve ser pesado a ninguém, deve viver do seu próprio trabalho. Então foi um exemplo vivo, um exemplo notório de que o homem, seja ele ministro ou não, ele precisa trabalhar para se autossustentar. Muito bem. Nós estamos conversando no Passeio pelas Antigas Veredas com o nosso amigo Arnaldo, professor Arnaldo Barbosa. Nós falamos acerca de um tema que palpitou nos últimos dias na internet e nos noticiários gerais, que foi alguns líderes que se enriqueceram, que acumularam, alguns líderes evangélicos que ao longo da sua caminhada têm acumulado fortunas. Voltaremos dentro de instantes no próximo bloco para continuarmos esta conversa com o professor Arnaldo. Até daqui a pouco.